Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Mais uma semana aí, de isolamento aí social também, né? Então nós estamos aqui com a segunda parte da aula do agronegócio. Hoje nós vamos estar falando um pouco aí e refletindo um pouco sobre os impactos do agronegócio e a busca também de soluções. Então, nós temos aqui uma situação, né? As questões favoráveis do agronegócio hoje no Brasil. Lembrando que o Brasil é um país tropical, né? Se a gente voltar na questão da posição latitudinal do Brasil, vamos perceber que está numa zona térmica do planeta, está numa área intertropical, então por natureza já é uma região muito quente. E aí é um país muito rico em recursos naturais, muita abundância de água. Temos também hoje muita tecnologia na agricultura, na pecuária, propriamente no agronegócio. O clima é muito favorável e temos também um solo muito rico. Então, são as questões que favorecem aí o bom desempenho do Brasil no agronegócio. Os desafios que o Brasil tem que vencer, na verdade, são desafios importantes. A questão da infraestrutura, da logística, do transporte, a questão da lei ambiental, a questão de alguns recursos financeiros inadequados, a questão da gestão empresarial, a mão de obra que muitas vezes não é tão qualificada, mas que precisa ser mais qualificada e especializada no campo. E ainda nós precisamos de uma reforma agrária mais eficiente, mais justa, em que essa terra possa ter não só a função comercial, mas também que essa terra possa ter uma função social, gerar emprego, gerar subsistência para as pessoas e trabalhadores que moram lá no campo. Então, nós vamos estar falando disso um pouco hoje. A primeira pergunta é essa, a primeira reflexão, o que é o impacto ambiental? Eu coloquei aqui um conceito simples, né, que está aí nesse slide, é a alteração do meio ambiente por determinada ação ou atividade atualmente no planeta. Então, ou seja, desde que o homem existiu, de lá para cá, ele sempre vai usar a natureza, ele sempre usou a natureza. A reflexão é que esse uso intensivo, muitas vezes, sem pensar, agressivo, às vezes também, gera grandes impactos na natureza, tá certo? E aí esse próprio homem vai ter que buscar essas soluções, usando a própria tecnologia. Então vamos lá. Um dos impactos que a gente pode pensar é que essa ação do homem, muitas vezes modificando a natureza, né, para atender às vezes a sua subsistência, para atender os interesses do comércio e principalmente hoje esse agronegócio que visa um mercado muito mais externo, esses impactos vêm sendo acelerados, né, de uma forma muito radical. E aí é necessário a gente estar fazendo essa reflexão até que ponto esse desempenho do agronegócio vai favorecer principalmente o planeta Terra. Eu estou colocando aqui uma reflexão onde que mostra aí que o desempenho do Brasil, né, nos últimos anos vem afirmando que o Brasil é um país que investe muito nesse crescimento, nessa produção do agronegócio. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil vai ter que pensar até que ponto esse desempenho é favorável ao meio ambiente. Então está aqui um gráfico, né, que pega o período aí de 2018 a 2019, mostrando aí a balança comercial do agronegócio brasileiro. E aí vocês estão vendo aí na questão de exportações, né, como que o Brasil tem um desempenho aí fundamental, principalmente por causa dessa atividade intensiva, né, e essa busca desse lucro imediato. Algumas empresas, né, não obedecem à questão das leis ambientais, algumas empresas não obedecem àquela essência do cuidar não só da natureza, mas também das pessoas. Então, entre diversos impactos aí, eu vou citar alguns, tá? Aproximadamente são 6 impactos, que mais se destacam hoje no Brasil. O primeiro, vamos falar um pouco aí desse desmatamento, que é
é uma das primeiras atividades da consequência da atividade agrícola, né, que vem sendo utilizado desde o Brasil colônia até hoje, principalmente nas regiões que nós temos aí grandes biomas da natureza. Por exemplo, se a gente for lembrar historicamente, desmatamento da Mata Atlântica. Se a gente for lembrar recentemente, desmatamento do Cerrado e intensificamente o desmatamento da floresta amazônica. Então, geralmente essa atividade vem sendo aplicada, né, com o objetivo aí de pastos e principalmente de monoculturas, né, principalmente hoje da soja, que é um dos bens agrícolas aí mais exportado pelo Brasil. O segundo impacto, devido a esse desmatamento, há uma perda intensiva, né, da fauna, da flora. Essa perda são muitas espécies aí que ao longo de uma ocupação, ao longo de uma atividade econômica, bem intensiva, algumas espécies, tanto na fauna como na flora, elas entraram em período aí de extinção. E a maioria delas, algumas delas, né, não conseguiram garantir a sua sobrevivência. Então, hoje uma das soluções aí encontrada em alguns municípios, estados ou até mesmo, né, pelo governo federal é a criação de reservas, de parques, que é uma forma de garantir essas espécies. O terceiro impacto é a degradação do solo, o uso intensivo de agrotóxicos, o uso intensivo de técnicas bem agressivas, a falta de rotatividade das culturas vem provocando aí um grande esgotamento dos nutrientes, principalmente dos horizontes desse solo. Então, vem acelerando aí um processo de erosão muito aí no sentido de destruição, né? Principalmente das camadas do solo. Então, o uso intensivo dessa atividade agrícola também vem provocando isso aí, lembrando que o solo é fundamental aí para a atividade agrícola. O quarto impacto, além de estar degradando o solo, desmatando, vem provocando aí o esgotamento dos mananciais. Lembrando que esses mananciais são importantes, principalmente não só para a atividade agrícola, né? Principalmente que é água. Apesar que a água é um recurso renovável, mas o homem tem que saber utilizar desses mananciais. Muitas vezes essa degradação do solo, o desmatamento, a falta de cuidado nessas atividades agrícolas leva aí à diminuição do volume desses mananciais. O uso intensivo de agrotóxicos pode contaminar os lençóis freáticos e aí o resultado disso é o esgotamento aí até mesmo de um rio que poderia ser aí um parceiro nessa atividade agrícola. O quinto impacto, aliás, só para vocês terem uma ideia aí, um fato importante que eu coloquei aí, é uma tabela que mostra aí a quantidade de água que é utilizada para algumas atividades agrícolas. Por exemplo, eu comecei com a produção de milho, 1.750 litros por quilo produzido. Produção de frango, 4.325 litros por quilo de frango. Produção de carne, olha que loucura, galera. 15.400 litros por quilo e produção de carne suína 10.400 litros por quilo. Então, ou seja, gasta-se muita água na atividade agrícola. É isso? Então, o homem tem que repensar essa relação com esse recurso vital que é para a nossa vida. O quinto impacto, que também está ligado aí à contaminação do solo, do ar e da água, é esse uso indiscriminado de agrotóxicos, fertilizantes, antibióticos, né, que vem causando aí uma contaminação do ar, do solo e da água. E também prejudica principalmente a saúde dos seres vivos, né? Então, esse impacto também tem que ser bem o governo municipal, o governo estadual, o governo federal tem que fiscalizar esse uso intensivo desses produtos que geralmente vai impactar o meio ambiente em todos os sentidos. O impacto 6, que toda atividade, não só agrícola, né, mas atividade industrial, no serviço, até mesmo aí na sua casa, principalmente a gente está falando aqui do campo, é a geração de resíduos, é isso? Cada vez maior a quantidade de resíduos gerados aí durante uma produção agrícola.
Só para a gente analisar bem, a gente comparar, assim, para entender o que seria isso. Só pensar num dia de aula, numa sala nossa lá, a quantidade de resíduos que nós produzimos durante uma manhã. Então, a gente tem que imaginar a quantidade de resíduos que é gerado todo dia no campo através de uma atividade intensiva agrícola. Então, é necessário ter o cuidado, ter um tratamento adequado para esses resíduos. Então, foram 6 impactos que são desafios que o agronegócio tem pela frente, que o homem também tem pela frente, e de tentar buscar uma solução. Veja só para relembrar uma coisa aqui. Desde a primeira revolução industrial, nossa, começou no século XVIII, nós já estamos no século XXI. Só para vocês terem uma ideia, o homem só foi discutir a sua relação com o meio ambiente em 1970, numa conferência em Estocolmo. A partir dali que começaram a repensar essa nova relação do homem com o seu meio. E uma das alternativas mais corretas hoje é desenvolver, é incentivar, principalmente não só na cidade, mas também no campo, é o incentivo de práticas agrícolas voltadas aí para um desenvolvimento sustentável. Então, essa é a solução mais correta hoje. É o homem trabalhar da mesma forma intensivo, com o uso de tecnologias, voltada para um desenvolvimento sustentável. E aí, com certeza, esse desenvolvimento aí vai favorecer não só o meio ambiente, a sua produção, e vai diminuir ao longo de um processo, gastos para tentar recuperar impactos que provocados aí por uma ação inadequada. Eu espero que tenha atendido aí novamente. A gente está fechando aí a segunda aula e essa semana vou estar mandando para vocês lá no Google um cronograma das atividades e trabalhos aí da primeira etapa. Então, um grande abraço, fique com Deus, e todo mundo aí no isolamento, ok? Grande abraço aí.